José Maier, um grande ator que ficou conhecido por interpretar papéis de homem garanhão nas novelas, conquistando assim grande sucesso entre as mulheres, até que teve sua carreira arruinada após uma acusação gravíssima. Tudo aconteceu em 2017 e até hoje muitos comentam do escândalo e das acusações contra José Maier. Uma figurinista da Globo acusou o ator de assédio. Na época houve quem apoiasse ela, mas também houve quem acusasse de vingança, com alguns veículos sugerindo que os dois poderiam ter tido um caso. Isso foi negado por ela, e a única coisa que José Maier fez foi confessar o assédio, pedir desculpas e depois se calar, enquanto sua carreira desmoronava. Mas muitas coisas ficaram nebulosas e incertas depois dessa acusação. O que mais causou estranheza foi o fato da figurinista não ter ido à delegacia para denunciar José Maier à justiça. E com o passar dos anos, muitos artistas famosos, tanto homens quanto mulheres, saíram em defesa de José Maier. Então vem comigo nesse vídeo entender esse caso polêmico, o que aconteceu antes, durante e depois da destruição da carreira de José Maier. No início de 2017, José Maier foi acusado de assédio sexual pela figurinista da Globo, Suzlane Tonani. Ela denunciou publicamente o ator através de um relato em primeira pessoa, publicado no blog Agora Que São Elas, do jornal Folha de São Paulo. No texto, a figurinista narrou episódios em que teria sido constrangida e assediada durante a produção da novela A Lei do Amor, em que José Maier interpretava o vilão. Segundo Suzlane, inicialmente José Maier fazia apenas elogios, mas depois eles começaram a se tornar mais fortes e de cunho sexual. Ela disse que a princípio tentou conversar com ele e avisou que se ele a tocasse, ela o denunciaria ao RH, até que um dia ele colocou a mão em sua genitália. Em suas palavras, ela disse o seguinte: em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras duas mulheres, esse ator branco rico de 67 anos, que fez fama como garanhão, colocou a mão esquerda na minha genitália. Sim, ele colocou a mão na minha buceta, e ainda disse que esse era seu desejo antigo. Esse relato foi o início da ruína da carreira de José Maier, o levando a ser o sumiço da televisão brasileira. Na época, atrizes e outras funcionárias da TV Globo se reuniram em um ato de apoio à figurinista Suzlane, usando camisetas com a frase "mexeu com uma, mexeu com todas". A atriz Camila Pitanga também denunciou que o ator assediou durante as gravações da novela Mulheres Apaixonadas, em que eles faziam par romântico. Segundo Camila, foi ela que incentivou a figurinista a denunciar José Maier, e com isso José Maier foi afastado da Globo em abril de 2017. Antes disso, ele divulgou uma carta se desculpando, confirmando que fez brincadeiras de cunho machista com a figurinista. Ele ainda destacou que não tinha intenção de ofendê-la, dizendo: "Eu errei no que fiz, no que falei e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas, mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço." E em dezembro de 2019, a Globo não renovou o contrato dele, encerrando assim sua carreira na emissora, e já estava completamente arruinada. Mas existe um grande problema com toda essa história. A figurinista nunca denunciou José Maier por assédio na justiça. Segundo ela, não fez a denúncia porque um delegado a pressionou, intimando-a 5 vezes em seu endereço, tentando forçá-la a depor na delegacia dele. Então ela procurou a Defensoria Pública, que emitiu um ofício dizendo que caso ela fosse entrar com uma ação, deveria ir a uma delegacia de mulher para fazer isso. Mas ela também nunca foi à delegacia da mulher denunciar José Maier. Ela deu a desculpa que não queria ficar falando sobre o ocorrido para um judiciário machista. Para ela, o caso teve fim no dia 4 de abril de 2017, com um pedido de desculpa da Rede Globo e uma carta de confissão de José Maier, ambos lidos no Jornal Nacional. A figurinista escreveu novamente na Folha de São Paulo que isso foi o suficiente e que para ela a justiça já estava feita. E por causa disso, José Maier teve sua carreira completamente destruída e ele acabou se isolando na sua casa. A figurinista Suzlane Tonani não trabalha mais na Globo e saiu dos holofotes, passando a levar uma vida em anonimato. Mesmo com a acusação contra José Maier em 2017, muitos colegas famosos saíram em defesa dele após alguns anos. Um deles foi Reinaldo Giannichini,
que na época trabalhava com José Maia na novela. Para Gianecchini, a história foi injusta. Em entrevista ao jornal Globo em 2019, Reinaldo Gianecchini disse o seguinte: "Acho que foi injusta essa história. Eu estava na novela junto com o Zé e duvido que ele tenha sido agressivo, passando do ponto no assédio. Há diferenças entre assédio e cantadas. Hoje enxergo uma comoção que não contribui para a verdade. A luta pelos direitos das mulheres às vezes atropela. O Zé Maia é um puta artista e foi massacrado. Sumiu, fechou-se em casa, não quer fazer nada. Houve um exagero com ele." O autor de novelas Aguinaldo Silva também defendeu José Maia. Em uma homenagem ao ator que completava 70 anos em outubro de 2019, Aguinaldo postou uma foto de José Maia no Instagram, com a legenda: "Você ficará na história pelo seu talento, sua alegria contagiante e também como uma das maiores injustiças já cometidas contra um artista." Depois foi a vez de uma mulher, a atriz Lília Cabral, que também defendeu José Maia. No programa Morning Show da Jovem Pan em 2019, ela disse o seguinte: "Não acredito que ele seja aquele homem, da forma como falaram dele. Não consigo acreditar." Ela revelou que na época da acusação não se posicionou devido à forte campanha contra José Maia, mas que agora estava se posicionando a favor dele. Silvio de Abreu, ex-chefão da Globo, também defendeu José Maia. Em 2021, após sair da Globo, Silvio de Abreu disse que a punição foi pesada demais, que o escândalo foi plantado por grupos feministas, onde ele disse as seguintes palavras: "Zé Maia foi um bode expiatório." Em 2023, Cristiane Torloni mencionou José Maia no programa Encontro e Patrícia Poeta a interrompeu, o que levou a José Maia a criticar a Globo nas redes sociais, a chamando de nefasta. Torloni estava participando do programa para homenagear o autor Manuel Carlos. Ela, que já contracenou com José Maia em uma novela de Manuel Carlos, disse no programa: "Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado. Espero que ele supere e já volte também à cena." E Patrícia Poeta rapidamente mudou de assunto: "Maneco, então fica aqui nossa homenagem para você. Feliz aniversário." Após esse aparentemente corte, José Maia se manifestou nas redes sociais: "Querida Torloni, apesar do desrespeito dessa nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração", escreveu José Maia no Instagram. Depois da acusação e demissão da Globo, José Maia só voltou a falar sobre o caso em fevereiro de 2023, após passar 9 dias internado, devido a uma indisposição respiratória. Ele enviou uma mensagem à produção do programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão, onde afirmou ter desenvolvido uma doença autoimune por causa da denúncia que sofreu em 2017. "Na verdade, o que eu tive foi uma recidiva da doença autoimune que surgiu em mim por ocasião daqueles nefastos acontecimentos de 2017, quando acabei optando pelo silêncio e pelo abandono da minha profissão de ator, um ano antes de completar meus 50 anos de carreira. Eu, que me tornei uma espécie de símbolo do velho homem machista pela repetição de tantos personagens com este perfil, acabei virando um alvo um tanto óbvio. Mas concordo que a reconstrução de novos valores da masculinidade é sim uma necessidade dos novos tempos." Por conta do caso, José Maia passou a viver recluso em sua casa em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, na companhia de sua esposa, Vera Farjado. José Maia abandonou a sua carreira de 35 anos como ator da Globo e já declarou que nunca mais voltará à televisão. Atualmente ele mantém seu perfil no Instagram ativo, onde compartilha registro de seus antigos trabalhos na televisão. José Maia está atualmente com 74 anos, 49 anos de carreira na TV, no cinema e no teatro. Ele participou de mais de 30 produções na Globo, incluindo novelas e seriados. Apesar de ter a carreira arruinada, hoje ele faz sucesso em seu Instagram, onde tem mais de 1 milhão de seguidores, que lhe oferece apoio sempre. Mas diz aí sua opinião sobre esse caso nos comentários. José Maia teve o que mereceu ou foi um exagero? Ele foi injustiçado?